A voz do cidadão. 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 A voz do A cidadão. voz do cidadão. A 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 voz do... Boa tarde, cidadãos e cidadãs. O motivo desse vídeo de hoje é a apresentação do projeto Cidadômetro, né? As pessoas me perguntam por que cidadômetro. O cidadômetro está explicado embaixo, é uma medida de cidadania, um instrumento de mensurar o índice de cidadania, tanto o índice de consciência quanto o índice de atuação. A segunda razão de um cidadômetro ser a medida de cidadania é porque simplesmente uma iniciativa, medida como iniciativa. Ou seja, nós estamos quase que dizendo implicitamente que o programa do Cidadômetro é para despertar, mobilizar, provocar uma iniciativa do cidadão, um protagonismo social do cidadão. Que o cidadão saia de um estado de mera solidariedade, coisa que ele já tem de maneira farta na sua própria antropologia do cidadão brasileiro, e passe pelo grau de consciência e chegue ao grau de atuação social. O cidadão surgiu como um contraponto, né, do impostômetro de São Paulo, que há 6 anos faz o maior sucesso. Portanto, o utilitário do cidadômetro é um veículo que percorre locais de uma determinada cidade, de um determinado bairro, dentro de um estado brasileiro, e amanhã pode ser replicado. Este utilitário, ele além de medir o grau de cidadania, como a gente se referia, ele está colocando em prática, né, no espaço público, concretizando de maneira real para o próprio cidadão, né, os 4 programas tradicionais do nosso Instituto, do Instituto de Cultura de Cidadania, que são os programas de rádio, que nada mais são do que o comentário na Rádio CBN e na Rádio Globo sobre toda a pauta, o noticiário jornalístico, sobre a ótica da cidadania. O segundo programa, o próprio programa de internet, que faz a agenda da cidadania, com informação para o cidadão entender a diferença conceitual de cidadania enquanto solidariedade, cidadania enquanto civilidade, cidadania enquanto protagonismo político, enquanto controle social dos governantes. As próprias oficinas de cultura de cidadania, nós podemos perceber na edição das oficinas quais são os mais comuns erros de entendimento ou vazios de entendimento do que seja cidadania, em contato direto com os cidadãos concretos na rua, e também a produção de materiais, que são o subsídio fundamental para a consultoria que a Voz do Cidadão presta para as entidades, para as instituições e para as empresas que se dispõem a aperfeiçoar aquilo que elas perseguem como cidadania corporativa. Pois bem, essa síntese da Voz do Cidadão é o cidadômetro. O cidadômetro é como se fosse a voz do cidadão ambulante, a voz do cidadão perambulando, indo de encontro ao cidadão para provocar esse debate público, esse entendimento. O cidadômetro é operado por um jornalista repórter, que está lá à disposição para receber o público. Ele é operado também por um produtor audiovisual, que vai colher as imagens dos depoimentos em vídeo. Ele também compõe a equipe um animador e promotor, que vai chamar e convidar os cidadãos e motivar os cidadãos a participarem. E também ele é operado por um explicador, né, que é aquele que edita e explica e escolhe e orienta o público para essas 3 funções fundamentais. Quais são essas 3 funções fundamentais? É a função que mais chama atenção, que é a de participação, que é de votar numa urna eletrônica, numa urna que traz sempre uma pergunta sobre a definição do grau de cidadania que ele, o cidadão que está ali dando o seu voto, acha que tem. Ele se autodeclara cidadão solidário, se autodeclara cidadão consciente ou se declara cidadão atuante. Então, esse cômputo da urna é levado para um sinalizador
que é uma paródia, por exemplo, do sinalizador da quantidade de impostos que se arrecada no impostômetro. Se ele se autodeclara cidadão atuante, ele é convidado a fazer um vídeo, a prestar um depoimento, sempre positivo, tendo em conta mais de 45 mil seguidores que seguem a Voz do Cidadão e mais de 800 mil que ouvem na rádio os boletins da Voz do Cidadão. Ele também, a terceira função é a panfletaria. Nós temos hoje, tanto virtual quanto concretamente na panfletaria, no local, mais de 60 panfletos com 60 temas, explicando o que são as instituições de Estado, o que são as definições conceituais mais próprias da verdadeira cidadania ou da plena cidadania. E, portanto, nós temos nessas três funções uma central de relacionamento, uma central de mobilização, tanto dos cidadãos comuns, quanto eventualmente da mídia, do jornalista que venha saber o que está acontecendo, quanto dos nossos próprios apoiadores e parceiros. Os parceiros são sempre fundamentais, que são aquelas organizações de moradores, de cidadãos moradores, cidadãos pagadores de impostos, que estão ali naquela região, naquele bairro, e precisam tomar iniciativas e discutir iniciativas que estão tomando de participação social, seja por meio de abaixo-assinados, por meio de reuniões de condomínio, reuniões de associações, seja por utilização concreta das instituições do Estado, que devem servir, como a gente diz, sempre mais aos cidadãos, que lhe garantem o sustento, do que aos governantes que têm prazo de mandato temporário. É isso, o Cidadômetro. Convido a todos vocês a participar e acompanhar nossas pesquisas e os resultados de cada uma dessas campanhas que fazemos, por enquanto, no Estado do Rio de Janeiro. A Voz do Cidadão. 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 A Voz do A Cidadão. Voz do Cidadão. A 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 Voz